O que eu preciso saber antes de estudar os evangelhos? Seja muito bem-vindo, esse é o canal do Zaca, um local para nós refletirmos sobre prática ministerial, sobre teologia e vida cristã. Então, se você não é inscrito, já se inscreve, já deixa seu like, já compartilha e juntos vamos nessa caminhada. O que eu preciso saber antes de estudar uma das literaturas mais importantes do Novo Testamento? Antes de tudo, é muito comum nós utilizarmos a palavra no plural, evangelhos. Mas nós precisamos entender que não existe 4 evangelhos, mas existem 4 evangelistas e autores descrevendo um só evangelho. Exatamente, porque o evangelho, ele é uma notícia de grande impacto. E ela era utilizada principalmente dentro do contexto grego e romano para descrever uma mudança, algo muito grande que aconteceria dentro da localidade e no curso da vida das pessoas. Quando nós pensamos isso dentro do Império Romano, existia 2 perspectivas. Uma, quando nascia o filho do imperador. O reinado vai ter continuidade. Os cavaleiros saíam para a guerra e voltavam vitoriosos. E quando eles estavam voltando, eles voltavam gritando: Evangelho, Evangelho. Muito bom aconteceu. E quando eles ganham uma guerra, eles não vão se tornar escravos de outra nação. E por não se tornarem escravos de outra nação, o reino vai prosperar. Por isso que a palavra evangelho, ela é extremamente impactante dentro da realidade. Esses 4 autores, eles não estão falando do imperador e não estão falando da realidade deles, mas ele está falando do plano de redenção divina que aconteceu através do nascimento, ministério, morte e ressurreição de Jesus. E por isso o evangelho, mas ele tem esse foco de mostrar como Jesus, o Deus encarnado, ele veio salvar a humanidade. O evangelho, ele não tem o objetivo de descrever a bibliografia de Jesus, mas ele tem o interesse de mostrar como Jesus veio, exerceu seu ministério, morreu na cruz pelas nossas vidas, para que através disso Deus pudesse restaurar todos os danos que o pecado causou à humanidade. E quando nós estudamos os 4 autores, nós vamos perceber que 3 evangelistas, eles seguem a mesma estrutura, seguem uma estrutura geográfica. Ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão descrever o ministério de Jesus através da geografia. É até interessante, né? Eles começam no sul, a partir da Galileia, e vão em direção à Judéia, que fica no norte, onde ficava Jerusalém. Então ele vai nos mostrando como que Jesus vai exercendo o seu ministério ao longo dessas localidades, até que Jesus morre na cruz e ressuscita. Então é extremamente importante nós entendermos isso, entender qual é a fase do ministério de Jesus, como que ele está descrevendo, do Evangelho de João, que vai descrever com uma estrutura totalmente diferente, com foco nos 7 sinais, os 7 milagres, que apontam para aquele que realizou, que é o próprio Cristo. Então é extremamente importante nós entendermos essa união desses 3 evangelhos, que nós chamamos de evangelhos sinóticos, e o Evangelho de João, que é um evangelho que tem uma estrutura diferente, mas os 4, eles desejam sempre apresentar o próprio Cristo, o Salvador da humanidade, desenvolvendo seu ministério, morrendo na cruz pelas nossas vidas e ressuscitando. E vamos para o primeiro evangelho, o Evangelho de Mateus. Ele escreve apresentando Jesus para os judeus especificamente. Ele mostra para os judeus que Jesus é o cumprimento das escrituras do Antigo Testamento. E por isso que Mateus, ele vai iniciar pela genealogia, e ele vai falar que Jesus é descendente de Davi e de Abraão. Ou seja, ele está mostrando para os judeus que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. E por isso que ele já inicia com essa genealogia, para que eles pudessem entender verdadeiramente quem era Jesus e qual que é o impacto que ele está causando dentro da realidade
deles. Depois nós vamos para o Evangelho de Marcos, diferente dos outros evangelhos. Ele não fala sobre a genealogia de Jesus e nem fala sobre o nascimento de Jesus. Marcos já começa com Jesus em ação, já curando, exercendo milagres e fazendo muita coisa. Por quê? Porque o objetivo de Marcos é apresentar principalmente aos romanos que Jesus, ele é o servo sofredor descrito em Isaías 53 e é aquele que veio servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus é o rei que morre, que serve. Isso causa um grande impacto dentro do contexto romano. Agora já Lucas, ele vai apresentar Jesus como filho do homem e aquele que veio salvar a humanidade. Por isso que ele vai descrever a sua genealogia, ele vai de Jesus até quem? Até Adão. Porque Adão, ele é um representante da humanidade. Então o foco de Lucas é mostrar que Jesus veio salvar a todos os povos. E o foco de Lucas também é nos marginalizados, naqueles que eram excluídos da época. E o último evangelho é o evangelho de João, onde apresenta Jesus como a palavra que se tornou carne e habitou entre nós. E ao longo do seu relato, ele apresenta os 7 sinais, os milagres. E por que João chama sinais em vez de milagres? Porque o sinal aponta para aquele que realizou, que era o próprio Cristo, aquele que veio para salvar a humanidade. Então, tudo aquilo que foi escrito no Evangelho de João é para que as pessoas creiam que Jesus Cristo e o Filho de Deus, e crendo tenham vida eterna. João 20, 30 e 31. E esses são os 4 evangelistas, descrevendo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que alcançou e transformou os nossos corações. Por isso, aprenda cada vez mais sobre Jesus. Leia esses evangelistas e que através dessa obra-prima maravilhosa, Deus impacte muito o teu coração e te use para que vidas sejam extremamente abençoadas. Gostou? Deixe seu like, compartilhe e juntos vamos nessa caminhada. Um grande abraço.